Então, o nosso último grupo de vermes, os vermes anelados. Muitas características que surgiram aqui são importantes para o reino animal, tá? Então, os anelídeos têm uma importância a mais do que, né, os vermes que nós vimos até agora, dos quais a gente se ateve às doenças. Então, para começar, olha aí esses bichinhos. Ó que bonitos, né? Então, o oligoqueto, tá ali, o poliqueto e o irudínia, tá? Você vê que os nomes não batem, né? É muito engraçado, porque oligo significa... O que é oligo, lá de oligarquia? Pouco. Poli é o oposto, significa... Poli significa muito, né? Vários. E aí vem do nada um termo, irudínia. É muito estranho. Na verdade, originalmente era assim, ó. O poliqueto significa muito alguma coisa. O oligoqueto, que significa pouco alguma coisa. E esse último aqui, ele era chamado de aqueto. 100. Então esse aqui tem pouco alguma coisa, esse tem muito alguma coisa, e esse não tem alguma coisa, né? Só que aí qual que é a dificuldade e que a gente encontra muito, né, hoje em dia? Caracterizar as coisas por não ter. Então, cada vez que alguém consegue melhorar esse nome, a gente tira esse não ter. Ah, caracterize aquela flor. Ela é aquela que não tem osso. Ah, vá. Né? Então, esses nomes que remetem a uma certa negação na hora de classificar alguma coisa, eles vêm sendo, ó, esquecidos. Tá? E aí se fala, tem pouco, tem muito o quê? Esses negocinhos do lado do corpo aqui, ó. São as cerdas, tá? Então, o poliqueto tem muitas cerdas. Os oligoquetos, ó, você nem enxerga direito as cerdas. E esse cara, o irudínia, não tem as cerdas, tá? Mas esse nome irudínia aqui, ó, ele foi inventado depois. A sanguessuga, já vou falar dela, já tá aqui na tela, ó. É o que a gente chama de Hirudus. Olha o nome da sanguessuga, hein? Eu tô falando nome científico, usado há muitos anos. Hirudus medicinalis. Hirudus medicinalis. Tem o uso médico, e já tem uso médico desde a antiguidade, o uso dessas sanguessugas aqui. Para ela poder sugar o teu sangue e o sangue entrar aqui enquanto ela se alimenta, na saliva dela, a gente encontra uma substância anticoagulante. Existem anticoagulantes sintéticos. Tem lá um conhecido que é o, vou pôr aqui o nome no cantinho, EDTA, por exemplo. Mas tem gente que tem alergia a esses anticoagulantes. Então, já se fazia isso na antiguidade e hoje ainda faz em algumas regiões. Se você quiser ver, né, um biotério de sanguessuga, vai lá, lá no Hospital das Clínicas. Eles não vão deixar você ver, lógico. Mas o que se faz? Depois de uma cirurgia em que eu quero reconectar os vasos sanguíneos de um paciente, um transplante, né, ou alguém que arrancou o dedo, vou pôr de volta, um reimplante. Geralmente, depois da cirurgia, se coloca algumas sanguessugas lá pertinho da cirurgia para que essa circulação se restabeleça mais rapidamente, tá? E daí, por isso, o nome Hirudínia aqui. Ah, se você quer, tem uma substância que alguns de vocês passam na forma de pomada. Eu acho que a gente tem aqui em casa, né? Tem criança em casa, se machuca, fica roxo, e aí a gente passa uma pomadinha para tirar o roxo. Já ouviu falar? Não? Uma pomadinha chamada de Hirudoide, né? Para tirar o roxo, ó, perfeito, né? Alguém já viu. Então, é uma substância similar a essa, não é a mesma, anticoagulante, tá? Para envenenamento, não se costuma usar, não é tão potencial assim, tá? Aqui só a curiosidade. Mas olha uma coisa, ó, tirando as cerdas, os anéis, ó, vários anéisinhos, né?
Aqui, vários anéisinhos, tá? Ó, vários segmentos. Então, esses bichinhos têm uma característica muito importante, que é o corpo segmentado, tá? Então, vamos escrever lá, ó. Estamos falando dos anelídeos, né? E reparem, é a primeira vez que eu estou aprofundando o estudo das classes, você percebeu? Ó, que eu estou falando de um e de outro separado. Até agora a gente viu o nome. Lá na esponja, lembra? Calcareous actinelídea, desmosponja. Aí nós falamos aí do cesto Sim, a gente citou. A partir de agora a gente vai ter que aprofundar esse estudo, já te explico por quê. Características embriológicas, última vez, hein? Porque agora daqui para frente é quase tudo igual. Então esses caras são celomados, tá? Significa que eles têm cavidades ocas. Eu não sei se você já teve o prazer para alguns, desprazer para outros, uma aula de laboratório na escola de abrir uma minhoca. Você pega o bisturi, a hora que você abre a minhoca, ela não explode. Ela abre e você consegue ver os órgãos lá dentro. Porque esses órgãos estão em cavidades ocas. Ele é um celomado verdadeiro, tá? É um bichinho triblástico, tem os 3 tecidos embrionários, e ele é protostômio, que significa primeiro a boca, tá? Agora, já vou pôr aqui, porque é a característica muito importante, até pôr de outra corzinha aqui, que são os primeiros bichinhos que apresentam o corpo dividido em partes, que a gente chama de metanélia não, cadê o apacador? Que é a metameria. Então, metameria. O corpo segmentado. Nós temos metameria, né? Nós temos metameria, um metâmero, uma parte virou um braço, outra parte virou outro braço. A nossa musculatura, principalmente abdominal, ela é metamérica. Tem os... A minha não dá para ver, faz anos, mas tem lá o pessoal que dá para ver bonitinho. Então isso significa que eles têm o corpo em anel. Pode ser corpo dividido em anéis. Pode ser considerado uma novidade evolutiva? Sim. Só que olha o que isso vai gerar. Depois de anelídeos, a gente estuda os artrópodes. Artrópode tem antena, tem patinhas. Lembra que toda aula de filo eu dou a dica para o próximo, né? Então a dica é essa, ó. A metameria da minhoca remete a indivíduos que são todos com segmentos iguais. Tudo bonitinho, tá? Agora, quando vai no artrópode, que é a próxima aula, o próximo filo, os segmentos, esses metâmeros, eles mudam. A gente chama de heteromorfos. É que eu nunca vi esse nome aparecer, mas heteromorfo, hétero diferente, morfo, forma, né? Então, um pedacinho do corpo vira uma asa, um pedacinho vira outra asa, um pedacinho vira uma pata, um pedacinho vira uma pata. E a minhoca não, todos eles são iguais. Então não tem essa diferenciação nos metâmeros. Mas é o primeiro que tem, tá? Estão perguntando aqui, ó, protostômio é que forma primeiro a boca, né? A que forma primeiro o ânus é o deuterostômio. A gente vai demorar para ver só os grupos terminais que são deuterostômios, tá? Então aqui, a nossa minhoquite aqui, ó. Então aqui em anelídeo a gente tem, né, o oligoqueto, estou fazendo assim para você anotar no seu caderno, hein, mané? Tem aqui o poliqueto e o tal do irudínia, que é a sanguessuga. Aqui eu vou pôr assim, ó, sanguessuga, tá? O oligoqueto era a minhoca e o poliqueto é o verme marinho. São genericamente chamados assim, de verme marinho. Tá? Que sistemas esse cara já tem? Vamos fazer a minhoquinha aqui para lembrar? A minhoquinha meio avermelhada. Então, ó, vou pegar a minhoca. Aqui a minhoquinha. Tá? Ela tem na região da cabeça
um grupo de anéis que é mais larguinho. Ó, o que que ela tem? Ela tem um olhinho, ela tem uma boquinha e ela tem um ânus. Por quê? Porque a gente já viu isso. O sistema digestório é de que tipo? Completo. Então isso é novidade? Não. Já era completo desde os nematelmintes. Uma perguntinha aqui, os artrópodes são os primeiros a ter patas? Perfeito. Tá? Então o sistema digestório é completo. Tem a boca, tem o papo, tem moela, né, tem intestino e tem o ânus. Então, é um sistema digestório completo que já começa a ter subdivisões, né, já aparece mais partes aí. A metameria é esse corpo formado por anéisinhos, assim, ó. Tem lá os anéis. E como a classificação tem a ver com as cerdas, aonde ficam as cerdas da minhoca, do oligoqueto? Alguém já viu? Elas ficam aqui embaixo, assim, ó. São poucas, por isso oligoqueto, e bem pequenininhas, tá? Agora, aqui embaixo eu vou fazer o outro, ó. Esse aqui eu tenho medo até, porque eu já encostei num dele, não foi legal. Ele tem os olhinhos aqui bonitinhos, tá? Tem uma boquinha diferenciada. Na cabeça dele sai uma estrutura feia. E aí tem o corpo do bichinho aqui. Vermiforme, que significa que é alongado, e cheio de anéis. Anéis, 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 anéis. São vermes anelados, certo? Anelídeo. E as cerdas dele são pro lado, assim, ó. Tem muitas cerdas, por isso ele é um poliqueto. Ixi, o que eu fiz aqui? Ai, meu Deus. Ah, ufa, pensei que tinha perdido o desenho. Dos dois lados. Esse é o verme marinho. Esse é o que a gente chama genericamente de poliqueto. Olha o que ele tem nessas cerdas. Essas cerdas, para ele, são cerdas venenosas. E olha que louco isso, tá? Quando uma vez eu fui mergulhar, fui lá em Angra dos Reis, tá? Até lá na Escola do Mar do Objetivo. A gente estava em mergulho e a gente aprende, ó, você não deve colocar a mão onde você não está enxergando, a não ser que seja uma situação de desespero. E aí tinha um costão rochoso, eu fui pôr a mão, encostei a mão e espetei meu dedo em alguma coisa. Aí eu falei, nossa, furou, né? Aí saímos da água, tal, não sei o que, daí eu olhei, tinham vários espetinhos lá, vários coisinhos na minha mão. A gente tirou e eu falei assim, pessoal, ó, eu vou almoçar, eu vou dar uma descansada, porque eu vou passar mal, eu não vou nem almoçar direito. O veneno desses animais está entre o top 10, aí, talvez o top 5 da toxicidade que apresentam alguns venenos. Tá? Então, um veneno que costuma dar febre, que é uma reação de defesa, costuma dar ânsia, vômito, mal-estar. E aí eu lembro que eu passei o resto do dia passando mal, mas no dia seguinte estava bem. Né? Também tem a ver com a massa corpórea. Né? Se fosse uma criança, sofreria muito mais. Aí, onde vive um poliqueto? Onde vive um verme marinho? Ou ele vive dentro da água, ou no meio dos grãos de areia, naquela zona de água onde a criancinha senta para brincar de fazer castelo, né? Você fica rolando lá naquela coisa, fica cheio de lama, aquela coisa bonita. Então, e eles muitas vezes são microscópicos. Aí você tá lá sentadinho, passa um assim, ó, encosta em você. Aqui na sua perna. Aí você dá aquela coçada, aí você olha, fica a marca da sua da coçada, né? Parece um vergão ali. Aí você fala, tá, pô, não vou coçar. Ah, beleza, vai embora. Aí você chega no final da tarde, finalzinho da tarde, começa a ter a criança, né? Começa a ter febre, ânsia, diarreia. Vai falar que tá com o quê? Virose, né? Então, assim, ó, se é uma virose, moçada, uma doença por vírus, você vai ficar pelo menos uma semana com a doença e ela se manifesta na forma de uma parábola. Então, primeiro dia, o sintoma é leve, aí o sintoma se agrava, aí os sintomas diminuem. Então, você está no auge do sintoma, com febre, ânsia, lá, vai durar mais de 2 ou 3 dias. No caso de um veneno desse, não. Vai durar algumas horas e passou. Tá? Então, pode acontecer, é bem comum. Aqui na cabecinha dele, tem uma estrutura
que nós vamos chamar de parapódios. Sabe o que tem dentro desse parapódio? Existem brânquias. E é nesse ponto que eu queria chegar na aula com vocês. Por quê? São vermes, né? Anelídeo, nematelminte e platelminte. A gente falou que quando era verme, tinha que tipo de respiração? Respiração cutânea. Minhoca tem respiração cutânea? Tem respiração cutânea, pela pele. Por isso a pele úmida e a difusão vai acontecer célula a célula por difusão. Só que agora, né, são brânquias. Pela primeira vez, dentro de um filo, nós temos características diferentes para o mesmo sistema. Então você tem uma respiração pela pele e uma respiração branquial no mesmo filo, que é o filo dos anelídeos. Por isso a gente está separando as classes. E isso vai ficar mais comum a partir da próxima aula também. Tá? Então é por isso que eu falei aqui do poliqueto. Vamos lá. Qual foi o primeiro sistema que apareceu mesmo? Foi o sistema digestório, que era incompleto, agora é completo, e o sistema nervoso, que era difuso e depois ficou ganglionar, né? De forma ventral no corpo aqui. Não sei se o amarelo foi uma boa escolha. Então, sistema nervoso ganglionar, que já está no nosso esquema desde Platelminte, né? Aí, o terceiro sistema que a gente viu foi o sistema excretor, que eu sempre faço de verdinho. Só que para fazer o sistema excretor desse bichinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar um anel dele aqui, ó, tá? Como se a minhoquinha estivesse atravessando a sua tela, ó, a minhoca atravessando a tela. Tem as sardinhas aqui embaixo, tá? Tem o tubo digestório aqui embaixo. Aí tem o sistema nervoso aqui embaixo. E aí tem o sistema excretor. Esse sistema excretor, diferente dos outros que a gente viu, dos tubos em H e dos solenócitos, ele vai filtrar o corpo do bichinho e vai soltar o xixi na pele. E você quer ver o nome dele? É um sistema excretor por nefrídeos. Você viu um nome parecido que você tinha. Como que era? Néfron. O que faz o nosso néfron? Ele filtra o quê? Sangue. Sabe o que faz o néfron da minhoca? Filtra o sangue. Olha a novidade evolutiva aqui, olha o sistema novo. É um sistema circulatório, tá? Do tipo fechado. Minhoca tem sangue. Então tem os canais sanguíneos aqui. E em cada grupo, cada anelzinho desse, você vai achar um nefrídeo filtrando o sangue. E aí vai fazer o xixi na pele para ele poder fazer a respiração cutânea. Tá? Então essa é a novidade, um sistema circulatório. O sistema muscular já tinha, desde o nematelminte, e o sistema circulatório agora, o sistema circulatório fechado. Tá? Ele é um dos únicos animais invertebrados que tem sistema circulatório fechado. E aí vem uma coisa que eu gosto de comentar, né? Qual era o sistema circulatório mais simples? Era o aberto ou o fechado? Era o aberto. Isso significa que por ele ser mais simples, provavelmente ele foi o primeiro que apareceu? Sim, foi o primeiro que apareceu. Como é que eu explico que é o primeiro filo que a gente está estudando sistema circulatório e ele é fechado, que é o mais complexo? A natureza foi surgindo de forma organizada, o mais simples para o mais complexo, um dando sequência ao outro. Não, provavelmente existiam outros seres parecidos com esse,
talvez de um grupo intermediário, que não sobreviveram, né? Seleção natural. E aí os que sobreviveram são esses, né? Com o sistema circulatório fechado. Então hoje, o que a gente está vendo, ó, hoje, o que são esses seres vivos que nós vemos hoje, são aqueles que viveram, né, e vivenciaram e venceram o processo evolutivo, o processo de seleção natural. Tá? Então não é tão estranho pensar, se a gente pensar desse jeito. Tá? É igual você fala assim, ó, nós somos reconhecidamente superiores, por assim dizer, por termos um sistema nervoso muito desenvolvido. Por eu ter esse sistema nervoso, você também muito desenvolvido, significa que esse sistema, por processo evolutivo, foi o primeiro ou o último que apareceu? O primeiro. Ó, o sistema nervoso foi o primeiro. E aí ele está sofrendo seleção natural desde a água viva, desde a água viva, desde a água viva, desde a água viva, e você está aqui com esse sistema nervoso lindo e muito desenvolvido. Percebeu como a lógica da seleção, né? A lógica do pensamento evolutivo é diferente. Né? Se há uma estrutura que surgiu lá atrás e que ainda permanece, ela é melhor agora. Né? Mas não significa que não existiam outros antes que a gente não tem nem conhecimento. Qual a chance de uma minhoca deixar um fóssil, por exemplo? Tá? Então não é muito estranho pensar desse jeito, ok? Aqui só algumas características, pensando aonde? Lá na prova do Enem, né, e antecipando alguma coisa em relação à matéria, eu já ouvi falar, mas é uma coisa que cai muito pouco. E lembra que eu sempre dou a deixa para o próximo grupo. O pseudoceloma do nematelminte circulava nutrientes, mas não era um sistema circulatório. O que vai aparecer depois? No anelídeo? Sistema circulatório. As minhocas, né, as minhoquinhas, têm uns canais de água dentro do corpo, que não são esqueleto, apesar de receberem o nome de esqueleto hidrostático. Significa esqueleto de água. Não é esqueleto, mas é um esqueleto de água. É uma estrutura de sustentação, mas é de água, né? Mole. Adivinha qual vai ser o sistema do próximo grupo? Sistema esquelético. Né? Então, além do esqueleto hidrostático, duas coisas, que aí quem gosta muito, prova do Enem, tá? A gente vai pensar nisso aqui, ó. Ecologia, que a gente vai começar na frente 3 semana que vem. Função ecológica da minhoca. Produção do humus, que é a matéria orgânica do solo para absorção dos vegetais, né? E o processo de aeração do solo. A aeração do solo, quando ela cava, faz aqueles canais, o ar também penetra para chegar nas raízes, tá? E as minhoquinhas, elas têm esse grupo de anéis maiores aqui, que a gente dá o nome de clitelo, que nada mais é do que o órgão sexual feminino. E aqui, ó, depois do clitelo, ficam os canais sexuais masculinos. Então a minhoca é um ser hermafrodita, mas que não faz autofecundação. Tá? Ela tem fecundação cruzada. Uma minhoquinha se encontra com a outra e elas se reproduzem. Tá? Então, complementando as perguntas, o humus. Oh, que susto. O cachorro latiu aqui. Eu pedi para alguém tirar. Quase tive um infarto. Ai, que horror. Então, o humus. O humus é assim, ó. Morreu um animal. Morreu um passarinho. Né? Aí, essa matéria ela precisa sofrer decomposição. Mas não uma decomposição molecular. Ela precisa mudar de tamanho primeiro. Então, vem os detritívoros, com a minhoca, e reprocessam essa matéria orgânica em partes menores para a vegetação absorver. Então, isso enriquece a matéria orgânica do solo. E os canos, né, por onde ela anda e deixa o espaço vazio,
vão permitir a entrada do oxigênio e da saída do gás carbônico nas raízes. Lembrem-se que as raízes elas têm que respirar, né, para fazer o transporte ativo dos minerais e absorver água. Então ela precisa de uma oxigenação. Certo? Depois do susto. Tudo bem? Belezinha? Eu vou parar de gravar aqui e fico tirando dúvida um pouquinho de você.